Bom, eu gostaria de dar boa tarde a todos, agradecer também a oportunidade de participar desse evento tão interessante, reunindo ex-presidentes da nossa associação, e também em homenagem ao Gilberto, que não teve uma participação especialmente importante durante a minha gestão, na gestão da ABA, mas que foi um colega e uma pessoa bastante importante no desenvolvimento da minha carreira como antropólogo. A maioria de vocês certamente não sabe, mas o Gilberto foi a primeira pessoa que me ofereceu um trabalho como antropólogo, de forma absolutamente surpreendente. Eu era estudante de 2º grau nos Estados Unidos, e ele estava passando um período, enfim, primeiro no Texas, depois foi a Cambridge, onde eu morava, e como eu conhecia os açorianos que ele queria, com quem ele e Ivone queriam fazer pesquisa, ele me contratou, e foi meu primeiro emprego como antropólogo. Se não me engano, ele me pagava $15 por semana, a cada 2 semanas. E o único problema uma coisa que o Gilberto não ficou muito satisfeito é que depois de, sei lá, talvez um mês ou um pouco menos, eu me demiti, porque eu achava que aquilo não era trabalho, não fazia jus aos $15, e como eu continuei colaborando informalmente. Depois disso, o Gilberto, enfim, por acidente de percurso também, participou da minha banca de quando eu entrei como aluno no Museu Nacional. Tem até um episódio pitoresco, que assim que eu entrei na sala para ser entrevistado, eu ia sentando na cadeira, o Gilberto falou: não, espera um momento, olha primeiro a cadeira, porque no ano anterior uma aluna teria feito xixi na cadeira durante a entrevista. Ele não me tranquilizou muito com essa observação, mas, enfim, era o estilo do Gilberto, que depois fez parte também da minha banca no concurso para professor assistente na UNB, e depois na banca para concurso de professor titular, que eu e Gustavo fizemos junto. Então, é uma pessoa com relação à qual eu sempre tive muito carinho, respeito, e que sinto muito a sua ausência precoce. Bom, eu queria falar alguma coisa da reunião de 78, porque eu também estava presente, mas nem vou falar para aproveitar melhor o tempo. Porque, de fato, durante uma gestão, como todos disseram aqui antes, muitas coisas acontecem e há muito ao que dizer, e aqui nós temos que ser bastante seletivos. O programa da minha gestão tinha como título Dilemas da Desigualdade na Diversidade. Eu só estou repetindo ele aqui porque ele talvez pudesse servir como tema de todas as gestões anteriores, as que vieram depois, e que mostra a persistência da preocupação dos antropólogos brasileiros, por um lado, de compreender melhor as relações sociais e as desigualdades, especialmente em relação a grupos minoritários, tem um peso grande nisso, e a questão indígena, que esteve sempre presente. Na minha gestão, eu vou procurar falar rapidamente sobre 4 tópicos, espero que dê tempo. Um é a questão dos laudos periciais, a ideia da ética de pesquisa, que envolve os laudos e o diálogo com o direito, porque já um aspecto interessante desse tópico é que, embora o diálogo da antropologia com o direito tenha aumentado muito, de uma forma mais sistemática, desde a gestão da Manuela, talvez, com as discussões sobre a Constituinte, ficou cada vez mais necessário haver uma reflexão sobre a qualidade desse diálogo. E como eu tenho interesse de pesquisa nessa área, e o Kant, que foi meu vice-presidente, também tem, então, um pouco do nosso investimento na questão dos laudos era pensar sobre a qualidade desse diálogo tão importante para a atuação dos antropólogos na esfera pública e tão difícil de ser adequadamente apreendido, dada a singularidade do direito
no país, que só fazendo uma referência rápida à fala do Alfredo ontem, faz com que, de fato, toda lei que ele classifica o Alfredo como cerrada ou como fechada, ela sempre pode ser relativizada na prática do direito no Brasil. Isso demanda, embora não seja tão complexo, tão complicado, mas é tão diferente a maneira como os operadores do direito se orientam na prática deles, é tão diferente da prática dos cientistas sociais que isso torna difícil entender. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre isso, também sobre o ofício do antropólogo, que tem alguma relação com esse tema, porque uma questão importante também durante a minha gestão foi a enorme ampliação de oportunidades de trabalho para os antropólogos fora da academia. É algo que não começa na minha gestão, inclusive na gestão do Rubem Oliven. Houve um evento importante na UF para discutir a antropologia fora da academia, não um seminário de antropologia extramuros, e que depois foi publicado como livro na minha gestão, mas o trabalho foi todo feito lá, e que já chamava a atenção naquela época aos espaços que os antropólogos vinham ocupando, sejam em ONGs, sejam em órgãos públicos. O Gustavo mencionou que, durante a gestão dele, depois na da Miriam, houve uma negociação para a criação de posições para antropólogos no INCRA, já havia no Ministério Público, e assim em outros órgãos também. Bom, eu vou falar alguma coisa também muito rápido sobre a internacionalização da disciplina, que é algo que vem nessa história já relatada aqui, mas que eu acabei tendo muitas oportunidades de me manifestar em diferentes fóruns sobre a qualidade do diálogo entre comunidades de antropólogos e entre antropólogos brasileiros e outros. E, finalmente, dizer alguma coisa também sobre a institucionalização da Secretaria Permanente da ABA em Brasília. Bom, primeiro, em relação aos laudos e a questão da ética de pesquisa, assim que nós assumimos a presidência, nós fizemos um esforço para renovar o convênio com o Ministério Público, que estava vencido, e mesmo que isso tenha sido uma atitude tomada assim no primeiro dia, o acordo só foi renovado, de fato, 1 ano e pouco depois de eu ter assumido a presidência da ABA. A relação com o Ministério Público foi muito boa o tempo todo. É verdade que ajudou um pouco isso o fato da Jo Cardoso de Oliveira ter relações muito boas, já prévias, com 2 procuradoras importantes nessa área, a Ela Vieco e a Débora Duprá, por causa da militância dela na questão, a militância antropológica da Jo na questão indigenista, e a atividade dela na FUNAI, mas essa facilidade do diálogo, ela não só viabilizou várias atividades conjuntas em participação em vários fóruns de discussão com procuradores sobre esse tema, e que foram concluídas, digamos, com a assinatura, com a renovação do convênio, mas viabilizou também a realização de um projeto de pesquisa conjunto da ABA com a Procuradoria sobre a criminalização e situação prisional dos índios brasileiros. Antes de ser presidente da ABA, eu já não me lembro se na gestão da Miriam ou do Gustavo, eu havia sido convidado para uma discussão na Advocacia Geral da União, não por nenhuma relação com a ABA, no caso, mas por ser um antropólogo interessado na relação entre antropologia e direito, por causa da antropologia e direito. E tomei conhecimento, naquele momento, sobre a enorme quantidade e intensidade de atos discriminatórios contra indígenas
em tribunais no Brasil como um todo, que tem como um padrão o não reconhecimento da sua singularidade cultural, na grande maioria dos casos, porque, embora a Constituição diga que isso deva ser levado em consideração, os juízes só consideram indígenas que mereçam esse nome, assim como um padrão, aqueles que vivem aldeados em reservas indígenas. Então, há uma quantidade enorme de indígenas, enfim, em situação, enfim, absolutamente precária nos presídios, que, além da precariedade da nossa população prisional em geral, no caso dos indígenas, o fato do não reconhecimento da sua singularidade agrava isso. Vendo retrospectivamente, eu acho que a aba, e aí não é uma crítica a nenhuma gestão especial, porque a minha estaria incluída nisso, poderia ter aproveitado melhor a gestão do... agora o nome dele está me escapando. Na Advocacia Geral da União, que era um advogado... Quanto? 5 minutos? Não, então, eu já vou deixar isso de lado. Teve essa pesquisa foi algo bem interessante. Um aspecto só sobre a ética de pesquisa, sem elaborar muito, mas reflete bem uma das dificuldades de diálogo com o direito, porque um advogado ele atua eticamente quando ele se dispõe a fazer o possível pelo seu cliente, a desenvolver o melhor argumento, inclusive boas justificativas para isso. E na maneira como funciona o nosso contraditório, sem que eu precise explicar muito sobre isso, mas acontece com frequência que um advogado, em casos de inquilinato, que de manhã ele defende o proprietário, à tarde ele defende o inquilino, de manhã ele aciona a doutrina que diz que a posição do proprietário é a mais correta, e à tarde ele aciona a doutrina que diz que o inquilino tem razão, e isso não traz nenhum problema ético para o advogado, porque é assim que eles aprendem que deve funcionar. Um advogado que não faça isso, ele vai ser excluído do escritório. Bom, um dos problemas no diálogo com os antropólogos é que os antropólogos não podem atuar eticamente e fazer um laudo seguindo uma teoria, digamos, que seja favorável aos indígenas, e uma teoria que seja favorável aos fazendeiros. Os antropólogos, para atuarem eticamente, eles têm que produzir um laudo que esteja de acordo com os critérios de produção de verdade na disciplina. É claro que pode haver divergência, até saudável nessa área, mas ela não se orienta pela mesma questão, e essa é uma das dificuldades do diálogo com os advogados e com o judiciário. Muito rapidamente, nos outros pontos, na questão do ofício do antropólogo, nós criamos um grupo de trabalho para discutir o lugar desses antropólogos que atuam fora da academia na Associação Brasileira de Antropologia, que havia uma reclamação de dificuldade de inserção. Isso é uma discussão que continua agora na gestão da Bela, passando pela do Caruso. Alguns esforços foram feitos e ainda na minha gestão, no final da minha gestão, houve uma alteração nos requisitos para você aceitar sócios efetivos, flexibilizando a necessidade de você ter uma dissertação de mestrado para poder ser considerado um sócio efetivo, mas os relatórios de identificação, e outros tipos de relatórios feitos por antropólogos fora da academia, se tivessem um caráter etnográfico defensável do ponto de vista da disciplina, poderiam ser apresentados para as pessoas serem aceitas como sócios efetivos. Eu não vou falar sobre a internacionalização, porque só falta 2 minutos,
mas dizer alguma coisa sobre a secretaria lá em Brasília. Bom, isso facilita muito a consolidação no sentido positivo desse momento mais burocrático da associação, porque facilita muito você lidar com as informações e com todas aquelas atividades que podem ser, digamos assim, automatizadas em padrões, né, de organização. E quando, pensando nos recursos da aba, os recursos da aba sempre aumentam muito no final da gestão, porque, ainda que a aba, comparativamente, cobre pouco das inscrições nos congressos, comparando com outras associações, isso sempre dá um recurso maior. E eu, de fato, recebi bons recursos. A da Miriam Caruso me disse, que eu nem me lembrava disso, mas que da minha gestão para dele teria um saldo de R$550 mil. Mas, quando foi feita a transferência da secretaria, quer dizer, a sua institucionalização permanente em Brasília, eu procurei o reitor e perguntei, e disse que a ABRA gostaria de construir uma sede no modelo de comodato, que nós tínhamos recursos para isso. Ele achou que isso era muito complicado, porque, se ele aceitasse que a ABRA fizesse isso lá, ele tinha medo de todas as outras associações científicas quererem fazer o mesmo, e ele não poderia dizer não, e nós entramos num acordo que ele permitiria que, se o departamento conseguisse arrumar um local na sua área, e depois o Instituto, na gestão do Gustavo, conseguiu uma área específica que nós podíamos usar, digamos, essa área para as atividades da aba. Eu já vou concluir só dizendo que eu achei que havia a possibilidade de comprar, de fato, uma sala fora do campus. Mas eu consultei vários colegas, um pouco informalmente, sobre a opção de, eventualmente, comprar uma sala fora, e todos me disseram que prefeririam fortemente que a sede ficasse dentro do campus da UNB, porque facilitaria muito o acesso sempre que fossem à universidade, e etc. A internacionalização, posso falar um minuto? Bom. Vocês talvez sejam prejudicados, mas o problema é que termina às 6h30. Bom, tá certo. Não, então eu paro por aqui. Obrigado.